Sabe aquela pessoa que chega para você, às vezes numa conversa informal, ou até mesmo para você que é profissional, fisioterapeuta, e vem aquele paciente falando para você: nossa, uma dor no pescoço, um desconforto, não estou conseguindo dormir, não consigo fazer praticamente nada de tanta dor no meu pescoço. E essa dor não passa, já fiz de tudo, fiz RPG, faço pilates, fiz fisioterapia, mas essa dor persiste, algo que me incomoda, como se fosse uma corda me segurando. Vou trazer para vocês osteopatia em detalhes. Meu nome é Alessandra Mello, sou fisioterapeuta e convido vocês para conhecer um pouquinho mais sobre a osteopatia, sobre uma visão sistêmica de saúde. Estamos acostumados a lidar com a dor, na maioria das vezes utilizando de medicamentos. É muito comum na nossa medicina a utilização dos remédios e os remédios têm sim o seu benefício, porém também tem sim a sua hora apropriada, a prescrição apropriada, a miligrama necessária, a quantidade necessária para cada caso. Para isso existem várias técnicas de terapia complementar e a osteopatia é uma delas. Se nós formos detalhar como a osteopatia trabalha em cima das dores, vou trazer para você uma das leis osteopáticas que o corpo é um todo. Uma visão sistêmica do corpo é uma visão que integra todas as áreas do corpo quando uma pessoa vai lá fazer uma queixa, como por exemplo a dor no pescoço. Eu imagino que aqui, quem está assistindo esse vídeo, já deve ter tido em algum momento na sua vida uma dor no pescoço, um torcicolo, algo que tenha trazido um grande desconforto, ou até mesmo aquelas pessoas que acordam e falam: nossa, acordei, parece que eu trabalhei a noite inteira. Ou não, até mesmo no final do dia: caramba, estou sentindo um peso nas costas, como se eu estivesse carregando 1 quilo. Pois é, essas frases têm um efeito muito forte e falam realmente de uma carga de estresse, uma carga emocional agregada. Porém, nós não podemos esquecer que o corpo é uma estrutura que também obedece leis mecânicas, leis fisiológicas, leis químicas, leis físicas para o seu funcionamento. E sim, a região cervical é uma região de muita tensão. Vou detalhar para vocês uma avaliação de uma dor cervical que eu tive aqui no consultório e vocês vão perceber o quão detalhada a osteopatia é. Eu tive um caso aqui no consultório de um rapaz de 40 anos que chegou aqui com muito desconforto no pescoço, muita dor na cervical, já fez de tudo, fisioterapia, RPG, como eu falei no início do nosso vídeo. Tentou de todas as alternativas para resolver o seu problema de dor e aquela dor passava um mês, 15 dias, 20 dias e daí a dor voltava de novo. Pois bem, vale lembrar aqui, antes de a gente entrar nesse assunto, de que não existe terapia milagrosa, tá, gente? Para nós conservarmos um espírito muito humilde diante das circunstâncias, o que eu vou relatar para vocês aqui é um caso. Isso não quer dizer que a osteopatia resolve todos os casos. Isso não quer dizer que eu resolvo todos os casos. Para cada caso existe o profissional adequado, o momento adequado e a técnica adequada para a resolução dessas situações. E assim a gente alcança o melhor do nosso potencial terapêutico quando a gente conserva o nosso coração muito humilde diante das circunstâncias do paciente. E a gente controla algo muito poderoso em nós, que é o nosso ego. Pois bem, voltando ao paciente. Esse paciente chegou para mim com muitas queixas e a nossa avaliação passa pela queixa da dor. Quando a dor começou, de que maneira ela aconteceu, o que pode ter startado essa dor. E ele falou que essa dor começou há 1 ano e meio e do nada. A maioria das pessoas aqui acredita que nada é do nada. E ele passou por um processo, ele levou um caixote no mar há 1 ano e meio, em que a coluna dele teve um forte impacto na areia. E ele teve dificuldade para sair do mar, mas conseguiu sair. Ele disse que de lá para cá, ele nunca mais conseguiu ficar com a coluna boa. Pois bem, a gente já tem um primeiro detalhe, né? Uma primeira história relevante. Ou seja, teve um impacto, um trauma. Os traumas fazem parte sim da nossa análise biológica, a nossa análise para a gente entender o que está acontecendo com ele. Segundo, a gente faz uma análise do corpo como um todo, é quando entram os detalhes da osteopatia.
E aí, como a dor é no pescoço, eu preciso fazer algumas perguntas que têm uma relação muito forte com essa área. E se nós observarmos bem, se a gente olhar o pescoço, nós temos um vizinho muito próximo, o ouvido. Nós temos um vizinho muito próximo, a mandíbula. Nós temos outros vizinhos muito próximos, os ombros e as primeiras costelas. Assim, a gente vai estabelecendo um raciocínio clínico em cima dessa proximidade que nós temos de algumas estruturas com a relação com a dor. E aí eu fiz algumas perguntas que tinham uma relação direta com dores de ouvido, dores para mastigar, dores de cabeça, dores nos ombros. E ele relatou que sim, sofria de fortes dores de cabeça e tinha muita dificuldade para deglutir. Sinal de alerta para nós da osteopatia. O sistema digestivo, gente, o intestino, no nosso entendimento, é um cérebro independente. E a nossa digestão começa nessa boca de cima e termina na boca de baixo, que vocês entendem muito bem como eu estou falando. Pois bem, foi quando eu comecei a perguntar sobre o funcionamento do sistema digestivo. E aí sim eu comecei a ter respostas mais contundentes que falavam um pouco mais da fisiologia desse corpo, além da dor no pescoço. Essa pessoa sofria de refluxo há anos e atenção para essa frase. Desde criança, minha mãe sempre falou que desde bebê meu intestino nunca funcionou e que eu tenho refluxo desde a infância. Gente, olha aí o nosso sinal de alerta em relação aos atendimentos da área da pediatria. É uma confirmação de que a história que um paciente conta sobre a sua vida fala da sua história fetal, a sua história gestacional e a sua história da primeira infância. Esse é um relato importante que traz uma memória celular e uma série de adaptações biológicas que o corpo de uma pessoa vai exercendo para conseguir continuar crescendo no meio do espaço e no tempo. Isso quer dizer que ao longo da história da idade dessa pessoa, ele chegou para mim com 40 anos, ele vem tendo várias sequências biológicas adaptativas para manter a sobrevivência, para manter o bom funcionamento de todo o corpo. Esse é um dado extremamente relevante para a osteopatia? Esse detalhe faz com que eu reflita que a osteopatia não olha apenas a história atual, ela olha a história da vida da pessoa. Essa história vai falar dos seus conteúdos biológicos, químicos, físicos, tóxicos, ambientais e emocionais. E isso vão construir uma linha de raciocínio na tomada de decisões, que vai ter uma relação direta com todas as estruturas envolvidas. Para finalizar, algo fundamental que esse paciente me relatou, que em detalhes faz toda a diferença no funcionamento do corpo como um todo, é o funcionamento do intestino. Como ele sofria de refluxo e nunca teve um intestino que funcionou, para ele isso era normal. Gente, o intestino que não funciona todos os dias, para muitas pessoas é normal. Isso é muito comum e você pergunta, se o intestino funciona bem? Funciona de 3 em 3 dias, a cada 2 dias, dia sim, dia não. E não. O intestino é uma estrutura dinâmica. Nós temos aproximadamente 7,5 metros de alças intestinais que funcionam num sistema rítmico. Esse sistema rítmico vai conduzindo todo o nosso processo digestório para o final e absorvendo, retirando nutrientes. É uma orquestra perfeita, sinfônica, que funciona a favor do nosso corpo. E sim, o intestino fala do aspecto físico, químico, tóxico e emocional. Eu espero que eu tenha contribuído. Espero que você curta, compartilhe com no mínimo 7 pessoas e eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer diferença na vida de alguém. Um grande abraço e até a próxima.